radioatividade é um processo natural e espontâneo em que átomos instáveis emitem radiação por meio de decaimento, a fim de diminuírem sua energia e tornarem-se mais estáveis. Também é a capacidade de alguns elementos de emitir energia na forma de partículas ou radiação eletromagnética. A radioatividade é a propriedade que alguns átomos, como urânio e rádio, possuem de emitir espontaneamente energia na forma de partículas e onda, tornando-se elementos químicos mais estáveis e mais leves. Os tipos. A radioatividade apresenta-se como duas formas diferentes de radiação: partícula alfa, que é a letra A beta, que é B, e onda eletromagnética, raios gama, que é Y. Raios alfa são partículas positivas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons e com baixo poder de penetração. Raios beta são partículas negativas que não contêm massa constituídas por elétron, massa desprezível, e seu poder de penetração é superior ao do raios alfa, porém inferior ao dos raios gama. Raios gama são ondas eletromagnéticas de alta energia e, por não serem partículas, também não possuem massa. As leis. A emissão radioativa de partículas segue determinados comportamentos que são explicados pelas leis da radioatividade. Uma para a partícula alfa e outra para a partícula beta, que foram descritas pelo químico inglês Frederick Soddy e pelo químico físico polonês Casimir Fajan. Primeira lei da radioatividade. Segundo essa lei, quando um átomo radioativo emite uma radiação do tipo alfa, ele dará origem a um novo átomo, como o núcleo, contendo 2 prótons e 2 nêutrons a menos, totalizando uma massa 4 unidades menor. Nota que, ao emitir uma radiação alfa, o novo átomo formado, urânio 235, possui número de massa 4 unidades menor e o número atômico 2 unidades menor, exatamente os valores correspondentes à partícula A emitida pelo núcleo do plutônio. Segunda lei da radioatividade. A segunda lei fala sobre a emissão beta. Quando um átomo emite uma partícula beta, constituída por um elétron e de massa desconsiderada, sua massa atômica permanece inalterada e seu número atômico aumenta uma unidade. Genericamente, representamos da seguinte forma. Pode-se perceber que o átomo de nitrogênio formado possui a mesma massa de átomo C14, ou seja, são isobaros, e seu número atômico aumenta em uma unidade. O aumento de número atômico foi explicado pelo cientista Enrico Fermi, que propôs que um dos nêutrons do núcleo sofre uma transmutação, segundo a equação, gerando um elétron, a partícula beta emitida, um neutrino, uma partícula subatômica sem carga elétrica e sem massa, e um próton. O elétron e o neutrino são emitidos para fora do núcleo, permanecendo apenas o próton, o que explica o aumento do número atômico. Aplicações. Apesar da visão negativa que depositam sobre a radioatividade, ela tem aplicações importantes no nosso cotidiano. Por exemplo, na produção de energia elétrica em usinas nucleares por meio da fissão de átomos radioativos. Atualmente, o Brasil não utiliza a energia nuclear como sua principal fonte de energia, mas possui usinas nucleares, trabalhando no fornecimento de energia elétrica para o país. Podemos citar também a datação de materiais encontrados por arqueólogos utilizando carbono 14. Outro papel fundamental que a radioatividade possui está relacionado com a área da medicina. Como nós
como nos exames de raio-x e nas tomografias, e também em alguns tipos de tratamento de câncer. Radioatividade natural. Diariamente estamos expostos a pequenas quantidades de radiação, sejam artificiais, sejam naturais. A radioatividade natural dá-se de maneira espontânea na natureza. Parte dessa radiação que recebemos vem dos alimentos consumidos no dia a dia, como o radônio 226 e o potássio 40, que se apresenta em níveis muito baixos que não atribuem riscos à nossa saúde e nem prejudicam os valores nutricionais dos alimentos. Esse processo de expor os alimentos a emissões radioativas tem o objetivo de conservar o alimento e promove o crescimento das plantas. Alguns exemplos de alimentos que emitem radiação são castanhas do Pará, banana, feijão, carne vermelha, entre outros. Descoberta. O estudo da radioatividade teve início com pesquisas de um físico alemão, Wilhelm Röntgen, em 1895, quando esse investigava o efeito da luminescência. Outro cientista importante para o desenvolvimento da radioatividade foi o físico francês Antoine Henry, que percebeu em 1896 marcações feitas em um filme fotográfico por uma amostra de sal de urânio. No entanto, foi o casal Curie que utilizou o termo radioatividade pela primeira vez. Em 1898, a polonesa Maria Curie deu seguimento aos estudos relativos à radioatividade e fez descobertas valiosas para a área, como a descoberta de dois novos elementos radioativos, o polônio, Po, e o rádio, Ra. Posteriormente, Ernest Rutherford descobriu as radiações do tipo alfa e beta, o que permitiu melhores explicações para o seu modelo atômico, bem como o avanço das pesquisas relacionadas às radioatividades. O decaimento radioativo ou transmutação é o processo natural em que o núcleo instável emite radiação de forma sucessiva, a fim de diminuir sua energia e tornar-se estável. Isso ocorre normalmente com átomos de núcleos atômicos maiores que 84, que são átomos com alta instabilidade nuclear devido à quantidade de carga positiva, prótons, acumulada no núcleo. Nesse processo, os nêutrons não são suficientes para estabilizar todos os prótons aglomerados no núcleo, e então o núcleo começa a sofrer o decaimento radioativo até que seu número atômico seja menor que 84. Em alguns casos, pode acontecer que átomos com número atômico inferior a 84 tenham núcleos instáveis e também passem pelo processo de decaimento. Mas, para isso, precisam ter um número de prótons bem superior ao número de nêutrons. O decaimento radioativo é calculado pelo tempo de meia-vida, ou período de semi-desintegração do radioisótopo, que é o tempo necessário para que a metade da massa da amostra inicial radioativa sofra a desintegração, ou seja, torne-se mais estável. Gratificamente falando, existem dois tipos de elementos radioativos, os naturais e os artificiais. Os naturais possuem elementos encontrados na natureza, já com seus núcleos instáveis, como o urânio, o actínio e o rádio. Já os artificiais são produzidos por processos que desestabilizam o núcleo de um átomo. Nesse caso, podemos citar o astato e o frâncio. Os principais elementos radioativos são o urânio 235, o cobalto 60, estrôncio 90, rádio 224 e o iodo 131. Devido à sua larga utilização em usinas nucleares de tratamento de câncer, esses elementos tendem a aparecer com maior frequência no nosso cotidiano. O lixo radioativo ou lixo nuclear é o resíduo das indústrias que utilizam material radioativo em seus processos que não possuem mais aplicação prática. Esse lixo é
oriundo principalmente nas usinas nucleares de aplicações médicas.